Olá a todos, voltamos então para mais um exercício, o exercício 15 desta aula 5, e diz o seguinte. Novamente temos duas funções, f e g, duas vezes diferenciáveis em R, tais que o limite, quando o h tende para 0, de g de 1 menos g de 1 mais h, aqui h sobre g de 1 menos g de 1 mais h, vale no meio. Isto aqui dá-nos a derivada de g no ponto 1, é outra definição, nós sabemos duas definições, não é? Portanto, a derivada de g no ponto 1 pode ser escrita como limite quando x tende para 1 de g de x menos g de 1 sobre x menos 1, ou então, usando a outra fórmula, não é? a outra definição, g de 1 mais h menos g de 1 sobre h. Portanto, esta está um bocadinho diferente. Reparem, tem aqui é o inverso e é o simétrico, quer dizer que de certeza que a derivada de g no ponto 1 vai ser menos 2. Depois diz-nos que g de x é x ao cubo vezes f de 2x menos 1 e que a primeira derivada de f é x menos k vezes f de x. Certo? Portanto, para todo o x real e k sendo k um número real. Bom, a primeira coisa que nos pedem é, admitindo que g de menos 1 é diferente de 0, portanto isto é só para garantir que isto aqui não é 0, qual é o valor deste limite? Bom, o que é que nós sabemos sobre isto? Sabemos que este limite que está aqui é o limite, ou melhor, é o limite quando x tende para 1 para menos 1 de f de x menos 2 sobre o limite quando x tende para menos 1 de g de x. Bom, o que é que nós sabemos sobre estas funções? São duas vezes diferenciáveis. Ora, se são duas vezes diferenciáveis, não é? Isto implica que f e g são contínuas. Em R, neste caso aqui. E se são contínuas em R, o limite, quando x tende para menos 1 de g de x é g de menos 1, e esta que está aqui, a função f de x menos 2, é uma função composta, é a função composta da função f com a função y igual a x menos 2, que é composta de duas funções contínuas. A composta de duas funções contínuas é uma função contínua. Portanto, isto é igual a f de menos 1 menos 2. Certo? Portanto, isto que está aqui é pura e simplesmente f de menos 1 menos 2 sobre g de menos 1. E a que é que isto é igual? Portanto, vou só escrever isso, não é? Que f e g são diferenciáveis. Isto aqui é o 15.1. F e g são diferenciáveis em R, implica que são contínuas em R, que implica que são contínuas em R. Vou deixar só assim. Certo? Portanto, neste caso, implica logo que o limite, quando x tende para menos 1 de g de x, é igual ao g de menos 1, porque se são contínuas em R, é contínua em menos 1, não é? E fx menos 1 é composta entre funções contínuas no seu domínio. Isto é uma função polinomial, não é? É o f de, se quiserem, se tiverem dúvidas se isto é mesmo uma função composta, se considerarem a função h de x igual a x menos 2, não é? O f após h de x é o f de h de x, certo? Que é o f de x menos 2. Certo? É composta entre funções contínuas no seu domínio, pelo que é contínua. Certo? Portanto, o limite
quando x tende para menos 1 de f de x menos 2 é f de menos 1 menos 2, que é o f de menos 3. Bom, então, este limite aqui, não é? Limite quando x tende para menos 1 de f de x menos 2 sobre g de x é o limite quando o x tende para menos 1 de f de x menos... desculpem, vou escrever aqui o limite em cima, não é? É o limite quando o x tende para menos 1 de f de x menos 2 sobre o limite quando o x tende para menos 1 de g de x. E nós já vimos que isto então é igual a f de menos 3 sobre g de menos 1. E isto é igual a quê? Bom, se eu olhar para aqui, eu tenho aqui uma relação entre a função g, não é? E a função f. Se eu substituir aqui o x por menos 1, eu consigo, obtenho aqui deste lado exatamente o f de menos 3. Então reparem. Deve ser o suficiente para eu chegar ao valor deste limite. Como g de x é x ao cubo vezes o f de 2x menos 1, vem que o g de menos 1 é menos 1 ao cubo vezes f de 2 vezes menos 1, não é? Ou seja, menos 1 ao cubo é menos 1, f de menos 3. Ou seja, menos f de 3. Certo? E menos f de menos 3. Quer dizer que estes dois são simétricos. Se são simétricos, este limite é menos 1. Se quiser, até podem escrever isto assim. O f de menos 3 é menos g de 1, menos g de menos 1. Portanto, este que está aqui é a mesma coisa que ter menos g de menos 1 sobre g de menos 1. Como o g de menos 1 é diferente de 0, não é? Como este aqui é diferente de 0, se ele fosse 0, tínhamos aqui uma indeterminação, não é? Como isto é diferente de 0, eu posso chegar aqui, cancelar e dizer que isto então é menos 1. Portanto, o valor daquele limite é menos 1. Está feito. Não precisamos fazer mais nada. Temos então que a nossa resposta correta é a B. Resposta correta, B. Temos então o exercício 15.1 feito. Novamente, relacionar diferenciabilidade com continuidade. É uma coisa importante. Então, vamos aqui ao 15.2. 15.2, eu vou passar o 15.2 aqui para baixo e vou botar as condições também aqui para baixo, para não ter que vir cá acima. As condições que nós temos são estas aqui. Certo? Vai pegar um bocadinho daquilo, mas não há problema nenhum. Eu vou escrever aqui. Então diz o seguinte. Suponha que a reta tangente ao gráfico de f no ponto da posição 1, portanto, a reta tangente ao gráfico de f, novamente, retas tangentes ao gráfico. A reta tangente ao gráfico de f no ponto da posição 1 é paralela a esta reta. Se é paralela, tem o mesmo declive. Certo? Ser paralela é ter o mesmo declive. É paralela, tem o mesmo declive. Declive. Portanto, o que é que nós tiramos daqui? A reta tangente ao gráfico de f no ponto da posição 1 é paralela, quer dizer que o seu declive é derivada no ponto 1, e neste caso, como tem o mesmo declive, o declive é 2, ou seja, a derivada de f no ponto 1 é 2. Sim? Portanto, eu já sei isto. Se calhar que eu posso usar isto. Se eu conseguir usar isto, eu se calhar estou safo, não é? Portanto, eu vou tentar usar este. Portanto, logo, como vou começar a usar este aqui em baixo. Vou substituir aqui o x por menos 1, não é? Nós sabemos que, como derivada, a derivada de f é dada por
x menos k f de x, certo? Quer dizer que o f de 1 é 1 menos k vezes f de 1, e como este aqui é menos 2, certo? Como este aqui é menos 2 não, é 2, como este aqui é 2, quer dizer que 2 é igual a 1 menos k vezes f de 1. Portanto, esta é a primeira coisa que nós temos, certo? É a primeira coisa que nós temos. Então, primeira coisinha que nós temos. Vou guardar isto aqui, está bem? Que vai ser preciso. E se eu agora conseguir determinar o valor de h de 1, isto está feito. Bom, se eu substituir aqui o x por 1, isto fica g de 1 igual a f de 1. G de 1 igual a f de 1 não nos diz muito, não é? Se eu soubesse o g de 1, ok. Bom, mas se isto é isto, quer dizer que a derivada de g há de ser igual à derivada deste, não é? Então, vou tentar jogar aqui com as derivadas, mas antes vou tentar perceber quanto é que vale, não é? Quanto é que vale. Aqui há uma coisa importante, vocês fizerem g de 1, isto dá 1 ao cubo vezes f de 2 vezes 1 menos 1, que vai dar f de 1. Portanto, quando eu substituo aqui o x por 1, obtenho aqui f de 1. E isso é bom, porque é o que nós queremos, certo? Mas, se eu jogar aqui com esta, eu sei que o meio é o limite, quando o h tende para 0, de quê? G de 1 menos G de 1 mais H, sobre H. E se eu colocar aqui o menos em evidência, ou seja, se eu escrever isto aqui como menos G de 1 mais H, menos G de 1, certo? Este menos eu posso passá-lo aqui para trás, eu tenho aqui menos o meio, desculpa, tenho o meio igual a menos limite, quando H tende para 0, de H, sobre G de 1 mais H, menos G de 1. E isto que está aqui é precisamente o inverso da derivada, que nós sabemos que existe, não é? Porque ela é diferenciável. Isto é 1 sobre G' de 1. Portanto, o que nós temos aqui, na verdade, é 1 meio igual a menos 1 sobre G' de 1. Vou passar este para ali, este para ali. Este não pode ser 0, porque se este fosse 0, este limite nunca seria 1 meio. Portanto, aqui o inverso nunca seria 1 meio, não existia o inverso, se a derivada fosse 0, este limite aqui nunca poderia ser 1 meio. Portanto, este fica G' de 1 igual a menos 2. Certo? Portanto, já tenho aqui também a derivada de G no ponto 1. Boa. A derivada de G no ponto 1 vale menos 2. Ok, isto está a andar. Então, se eu derivar agora isto, pode ser que chegue a algum lado. Vamos tentar ver. Ora, a derivada de G é a derivada disto tudo. E agora, muito importante, isto que está aqui é uma composta. Cuidado, mesmo que fosse f de menos x, era uma composta. Era a derivada deste neste ponto vezes a derivada do que está lá dentro. É muito importante que vocês tenham isso em atenção. A derivada da composta, se quiserem, é a derivada do f de g de x. Estão a ver, neste caso, o g de x. Eu vou meter aqui uma outra função para não se confundir com o f e o g daquela, tá bem? Vou meter aqui h após u de x, está bem? Portanto, isto é a derivada de g de u de x, não é?
Tenho que fechar aqui mais um e mais um. Portanto, é a derivada. Estão a ver? Neste caso, o U de x é este. É este 2x menos 1. Portanto, é a derivada de h, entre aspas, no ponto U de x, vezes a derivada de U de x. Portanto, é a derivada de h neste ponto, vezes a derivada do que está lá dentro. Portanto, tem que derivar isto como uma composta. Mesmo que fosse, então, f de menos x, a derivada disto é a derivada de f no menos x, vezes a derivada de menos x. Está bem? E, portanto, isto daria menos f' de menos x. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. Muito, muito, muito mesmo. Num dos mock tests da SPM saiu uma coisa deste tipo, que era derivar f de menos x. Portanto, tinham que derivar como uma composta. Está bem? Tem que ter cuidado. Portanto, aqui é um produto, é a derivada de x ao cubo vezes f de 2x mais 1, menos 1, mais x ao cubo, derivada desta. E agora o que é que isto é igual? Isto fica, então, a derivada deste é 3x ao quadrado, vezes f de 2x menos 1, mais x ao cubo, vezes f' de 2x menos 1, vezes a derivada de 2x menos 1. Certo? Que dá 3x ao quadrado, f de 2x menos 1, mais este que está aqui, a derivada desta é 2, não é? Portanto, isto fica 2x ao cubo, vezes f' de 2x menos 1. Portanto, a derivada de g é dada por esta expressão toda. E se eu agora substituir por 1, não é? Então, o g' de 1 fica 3 vezes 1 quadrado, vezes f de 2 vezes 1 menos 1, mais 2 vezes 1 ao cubo, vezes f' de 2 vezes 1 menos 1, que é igual, ou se quiserem é equivalente. Ora, o g' de 1 é menos 2, portanto este aqui é menos 2, igual a 3f de 1, não é? 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, mais 2f' de 1. Mas nós sabemos exatamente quanto é que vale o f' de 1. O f' de 1 é 2, é este aqui assim, não é? Então vou meter aqui a azul, o f' de 1 é 2, certo? E como o f' de 1 é 2, eu vou chegar aqui e substituir este por 2. Fico com menos 2, igual a 3f de 1 mais 2 vezes 2, menos 2 menos 4, não é? Aqui dá 4, vem para este lado, dá menos 4, 3f de 1, menos 6 igual a 3f de 1. Se eu dividir tudo por 3, né, tenho o f de 1. Este era o exercício mais elaborado. Não é? Menos 2. Portanto, este aqui dá menos 2. Portanto, o f de 1 é menos 2. Certo? Para o caso em que, né, para este caso aqui, em que nós supusemos que a reta tangente ao gráfico de f no ponto da posição 1 era paralela àquela, à reta de equação y igual a 2x. Portanto, aqui assim, nós agora temos tudo, não é? Vamos voltar aqui assim, vamos substituir ali, vamos pegar neste e vamos substituir aqui assim, não é? O que vamos fazer agora é pegar neste e substituir. Vamos substituir o f de 1 por 2. Portanto, pegando neste, portanto, logo, eu tenho ali 2 igual a 1 menos k vezes f de 2, né? 2 ou menos 2, já não sei, exatamente. K vezes menos 2, né? O f de 1, desculpa, aqui é f de 1. Portanto, tenho 2 igual a 1 menos k vezes menos 2, ou seja, agora é uma questão de contas, 2 igual a este vezes este menos 2, este vezes este mais 2k,
Passo o 2 para aquele lado, dá 4, não é? Fica 2 mais 2 dá 4, igual a 2k. K igual a 2. Dividindo tudo por 2, o k é 2. Dividindo aqui por 2. E, portanto, tenho o valor de k. Este era claramente o exercício mais elaborado destes todos, está bem? Era um exercício que podia ser uma demonstração, que eu não dei aqui nenhuma sugestão, mas até poderia ter dado, está bem? Portanto, poderia ter dado uma sugestão. Eu começo por mostrar que G' de 1 é menos 2 e que G de x é isto. Pronto, podia ter dado essa sugestão, mas como eu ia resolver aqui em vídeo, decidi não dar. Se eu não resolvesse aqui na aula, depois iria resolver numa das aulas futuras. Portanto, temos este feito. Vamos avançar então para o último, este 15.3. Fica falta o 15.3 e não vamos fazer mais um, que vamos ter tempo de fazer mais um. Para quem ainda tiver com paciência, ainda vamos ter tempo. Então, este diz o seguinte, tem tudo a ver com o 14, mostrar que menos 2 terços é máximo de f. Eu só quero ver o que é o menos 2 terços, está bem? Suponha agora que o K é 1. Sim? Bom, se o K é 1, então, f' de x é o quê? É 1 menos 1 vezes f de x, não é? Ou seja, é 0, não é? Sim? O f' de x é 0. Desculpe, aqui enganei-me. Não foi. Enganei-me. E de que maneira? Enganei-me. E de que maneira? Não é? O menos 1 é x menos 1 vezes f de x. Certo? Bom, e olhando para aqui, se vocês substituírem o x por 1, obtêm logo aqui a derivada no ponto 1 dá 0. Eu podia ter metido aqui, mostrar que o f de 1 é máximo ou qualquer coisa do género. Portanto, o que eu vou usar aqui é o tal teorema que nos diz se a derivada no ponto A for 0 e a sua segunda derivada for negativa, então o f de A é máximo. Bom, o problema é que eu não digo aqui qual é o ponto onde eu quero mostrar que ele é máximo. Eu desconfio que é no 1. Porquê? Porque eu sei o G' de 1, eu sei essas coisas todas, não é? Eu sei que o G' de 1 é menos 2 e já sei que o G' de x é esta coisa toda, não é? E, portanto, se calhar é mesmo no ponto 1. Vamos tentar no ponto 1. Vamos tentar mostrar que é no ponto 1. Vamos mostrar que f de 1 é máximo. Certo? Portanto, eu aqui desconfio que é no ponto 1, porquê? Pela tal razão, eu tenho o f' de 1, tenho o g' de 1, e a partir daí eu não consigo, não é? Como eu tenho aqui o g' de 1 e eu consigo escrever o g' de x desta forma, não é? Consigo tirar aqui o g' de 1, reparem que o g' de 1 é 3 vezes f de 1 mais 2 vezes f' de 1, portanto, isto continua a ser válido, não é? Eu se calhar consigo retirar daqui o f de 1, o f' de 1 e a segunda derivada. Consigo fazer isso tudo. E, portanto, se calhar é mesmo no ponto 1 é uma boa aposta. Então, primeiro, eu calcular o f' de 1, é o f' de 1. É 1 menos 1 vezes f de 1, não é? Que dá 0 vezes f de 1 e 0 vezes f de 1 é 0. Boa. Olha, estamos aqui no bom caminho. A derivada de f no ponto 1 dá 0. Boa. Então, sabemos que o G' de 1 é 3 vezes f de 1 mais 2 vezes f' de 1. Isto é o que nós já sabemos. Este que está aqui, este, é 0. Porque é esta hipótese aqui. E este que está aqui é menos 2. Reparem que
não se confundam. Eu estou agora estou a supor que o K é 1, já não tem nada a ver com esta pergunta. Esta pergunta eu resolvia na suposição de que a reta tangente ao gráfico de F no ponto da posição 1 era paralela à reta de equação y igual a 2x. Agora estou a resolver supondo que o K é 1. Não é? É outra coisa. Mas isto aqui, esta derivada é válida para as duas perguntas. Está bem? Portanto, este aqui é 1, certo? Este aqui é 0. Portanto, eu consigo escrever menos 2 igual a 3 f de 1. Quer dizer que o f de 1 é menos 2 terços. Ora, outra coisa boa. Não é? Menos 2 terços é f de 1. Deve ser mesmo aqui que eu quero ver que a função tem um máximo em x igual a 1. Bom, basta-me para provar o que agora? Que a segunda derivada é menor do que 0. Então, mas eu sei que a primeira derivada é esta, não é? O que é a segunda derivada? Bom, a segunda derivada, o f duas linhas de x é 1 menos x, é a derivada de 1 menos x vezes f de x, mais, portanto, é a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro, derivada do segundo, certo? Que dá então, a derivada deste é 1, portanto fica f de x mais x menos 1 vezes f' de x. Bom, quanto é que dá então a segunda derivada no ponto 1? A segunda derivada no ponto 1 dá f de 1 mais 1 menos 1 vezes f' de 1, que dá então, este é menos 2 terços, mais 0 vezes, portanto, isto é 0, a primeira derivada também é 0, neste caso bastava, como este era 0, isto era 0, obviamente, não é? Isto dá, quer dizer, isto tinha de existir, nós sabemos que este existe porque ela é diferenciável, mas além disso nós sabemos que vale 0, não é? Portanto, este dá menos 2 terços. Portanto, está tudo, não é? Vimos isto, não é? Vimos isto, não é? Que é o máximo, não é? Portanto, o que é que nós descobrimos aqui? Como f é duas vezes diferenciável, não é? Em R. A derivada de f no ponto 1 é 0. E a segunda derivada no ponto 1 é negativa, neste caso é menos 2 terços. Vem que, então, f de 1, que é menos 2 terços, é máximo de f. E pronto, temos o exercício 15 feito, que era um exercício que eu queria muito fazer, é um exercício mais elaborado, mas que eu acho que tem aqui coisas importantes, pelo menos no plano das demonstrações e nas relações entre diferenciabilidade, continuidade, derivada da composta, este teorema que nos permitiu mostrar isto. Bem, acho que esta informação aqui é muito importante, se às vezes vêm e não identificam isto aqui como uma composta, e ela é uma composta, é preciso terem atenção nisso. Portanto, acho que este exercício, apesar de ser mais elaborado e mais difícil, acho que acaba por ter aqui pormenores que são interessantes. Portanto, temos o exercício 15 feito, vamos então terminar já de seguida com o exercício 16 e vamos então terminar a aula 5. Até já!